Meus queridos, nessa aula hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre o conceito de modernidade. Fazer uma introdução a esse chamado período moderno da história da humanidade. Meus queridos, nós vamos trabalhar então o chamado conceito de modernidade e a Europa dos séculos XV e XVI. Fazer uma rápida introdução sobre esse período, sobre essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente sempre estudou na escola que esse período é marcado por muitas mudanças, mas a gente vai começar a perceber também que houve muitas continuidades nesse processo de transição entre Idade Média e Idade Moderna. A transição entre a Idade Média, o medievo e a modernidade foi marcada pela ascensão de novas perspectivas sobre a forma como a sociedade deveria ser organizada. Os motivos para essas transformações, por essa nova mentalidade, foram os próprios problemas causados durante a Idade Média, como, por exemplo, a famosa peste negra, até também a necessidade de conter as revoltas camponesas que passaram a assolar os campos nesse período. O declínio do feudalismo. Nós sabemos que a principal estrutura social, econômica, política da Idade Média era a estrutura feudal. Como foi o processo, então, de declínio do feudalismo? É muito importante entender esse processo de declínio até para poder entender a ascensão da modernidade. Para compreendermos o século XV como um período de mudanças, é necessário relembrar de forma breve algumas características do medievo, para então podermos entender o que levou ao declínio desse período chamado de Idade Média. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que a sociedade medieval era estática, ela não dispunha de mobilidade social. Então isso fazia com que a desigualdade ela fosse alarmante, ela chegasse a um número muito elevado. As condições de vida eram precárias nesse período. Isso se dá porque a relação do suzerano com o vassalo era uma relação muito desigual. O suzerano dava ao vassalo terras para sobrevivências, mas em compensação, além da fidelidade que ele tinha que ter ao suzerano, o vassalo, na qual eu estou falando, ele também tinha que pagar pesados impostos. Então esse cenário ele gerava muita desigualdade. Além disso, os feudos estavam organizados de maneira bastante descentralizada. Isso fazia com que um feudo, ou os vários feudos que existiam, possuísse suas particularidades culturais, jurídicas, fiscais. Por exemplo, com o suzerano ocupando o mais alto cargo da hierarquia, concentrando em si todos os poderes. Nessa época da Idade Média, existia muitos feudos e cada feudo tinha suas características. Por exemplo, havia pouca circulação de dinheiro, mas o dinheiro que existia, em cada feudo existia uma moeda específica. Com a ascensão do comércio, lá com as cruzadas, depois do ano 1000, com a ascensão da burguesia, uma das dificuldades que a burguesia vai encontrar fortemente na Europa vai ser exatamente porque em cada feudo existia um tipo de moeda, uma circulação de dinheiro específica. Isso dificultava os negócios, isso dificultava o comércio. Por meio de algumas fontes censitárias, alguns historiadores também perceberam que na Idade Média foi marcada por grandes crises de más colheitas, fome, miséria. Numa época em que a agricultura era a base da economia, isso teve consequência muito grave. As várias más colheitas, os problemas climáticos que afetaram a Europa. Um dos grandes problemas é a própria fome em consequência disso. Como se a situação não pudesse piorar, na metade do século XIV, os europeus enfrentaram uma doença até então desconhecida, que se disseminou pela Europa muito rápido, que foi a peste bubônica, também conhecida como a peste negra. Por conta da ignorância da população naquele período, acerca das causas da enfermidade, que era na verdade ocasionada devido à falta de higiene das pessoas, o cuidado com a higienização, o cuidado com o corpo. Calcula-se que aproximadamente 1/3 da população do oeste da Europa sucumbiu em meio a essa epidemia, em meio a essa doença. Essa associação entre penúria e peste causaria impactos significativos na sociedade feudal.
Então tem se caracterizado esse período, um período de grande instabilidade. Diversas revoltas eclodiram entre as populações de diferentes localidades, onde atualmente ficam, por exemplo, França, Inglaterra, Alemanha. Chegou inclusive a ameaçar de forma bastante palpável as posses da nobreza feudal, essas revoltas camponesas. Associada a tudo isso, uma nova atividade econômica começava a ganhar força na Europa, tendo em vista a defasagem da produção agrícola, que era o comércio, que na verdade surge desde o contato dos nobres com o comércio oriental devido às cruzadas, mas nesse período essa dinâmica comercial passa a ganhar força, há um verdadeiro renascimento comercial na Europa. Vamos falar um pouco agora sobre a ideia de moderno. Qual seria a concepção de moderno? Qual é a ideia de moderno em relação a esse período? Vale salientar que a gente está trabalhando na Europa do século XV e do século XVI, o oeste europeu. Então, na verdade, isso não quer dizer que outras regiões do mundo também estavam vivendo a mesma realidade. Temos, por exemplo, o desenvolvimento de diversos povos, de diversas tribos em outros continentes, outras culturas, outras civilizações na África, na América. Então, as discussões que estamos levantando aqui, os pontos que estamos abordando aqui, faz sentido dentro da lógica do contexto europeu, do desenvolvimento europeu. Primeira coisa sobre essa compreensão de moderno na Europa surge exatamente com a intenção de promover um distanciamento da crise ou daquele modelo medieval que estava em decadência. A clássica divisão entre trevas e luz, entretanto, precisa ser problematizada por nós. Sabemos hoje, por exemplo, que houve um grande desenvolvimento intelectual e científico durante a Idade Média, ainda que ela estivesse largamente controlado pela Igreja. E durante a modernidade, período onde classicamente é identificada a ascensão do domínio das paixões e do misticismo pela razão, evidenciaram eventos como a Inquisição e a caça às bruxas que nos atestam o poder que a Igreja continuava tendo. Dessa forma, precisamos manter uma postura muito crítica, enaltecendo as mudanças trazidas pela Idade Moderna, mas sem cairmos na ideia ou no fascínio de refletirmos em termos absolutos, evitando assim anacronismos, reducionismo, achar que a Idade Média, por exemplo, não teve seus valores ou a sua relevância. Mas ainda assim, temos que entender que os eventos que ocorreram na modernidade, na Idade Moderna, mostram de maneira progressiva os avanços da sociedade. Basta pensarmos nos grandes eventos ou nos grandes acontecimentos que marcaram um período. O Renascimento, a Reforma Protestante, as grandes navegações, o surgimento do Estado, a formação dos Estados Nacionais, dentre outros acontecimentos que marcam o período. Todos esses eventos caracterizam verdadeiros divisores de água na história ocidental. Irão fomentar imensuráveis mudanças na forma como as pessoas enxergavam o mundo, bem como na compreensão que tinham de suas próprias vidas e seus papéis no mundo terreno. Então, galera, a Idade Moderna ela vem exatamente preenchida com esses acontecimentos, com esses eventos que marcam algumas mudanças no pensamento, na visão, na forma de enxergar do europeu. Mas não podemos esquecer que houve sim algumas continuidades ou que a Idade Média também teve seu valor de produção científica, seu valor de produção cultural. Nos próximos assuntos vamos trabalhar esses eventos da modernidade, iniciando pelas grandes navegações. Um grande abraço!